Então, pessoal, vamos fazer algumas questões aqui de engenharia civil pela banca FGV. Todas são da FGV, a gente está aqui vendo as questões de 2022. Eu ia ver a de 2023, mas eu vi que algumas não têm solução pela estratégia, então vamos ver um pouco mais antigas, mas ainda assim muito atuais, né? Vamos lá. Sobre as características técnicas, sobre as características da técnica de modelagem de informação de construção BIM, assinale as afirmativas a seguir. Nos modelos que se baseiam nessa técnica, a visualização espacial é completa e o processo construtivo é essencial para a modelagem. Cara, parece que isso faz bastante sentido, assim, mas vamos ver próximo. No que diz respeito à elaboração de orçamento, a quantificação automática e precisa dos componentes de modificação é uma das principais vantagens da utilização do BIM. Claro, isso aqui faz muito sentido. Quando você utiliza a tecnologia BIM, automaticamente ele já mede, por exemplo, o volume de concreto que você vai utilizar, quantos metros lineares de tubulação, e assim por diante, você consegue quantificar as coisas. Então, a 2 está certa, podemos remover qualquer alternativa que não mencione a 2, que é apenas a primeira. Vamos lá para a terceira. A utilização do BIM implica a geração de múltiplos modelos, cada um relativo a um aspecto do projeto em desenvolvimento. Ou seja, não há integração direta entre as diferentes especialidades. Na verdade é o oposto, né? O BIM serve para você ter uma integração direta. Logo, nós podemos descartar qualquer uma que envolva 3. E assim a gente tem ou 2 ou 1 em 2. Vamos ver a primeira novamente? Nos modelos que se baseiam nessa técnica, a visualização espacial é completa e o processo construtivo é essencial para a modelagem. Cara, eu acredito que sim, eu vou marcar que a primeira está certa. E acertamos. Vamos lá, primeira e segunda. Você vê que boa parte das pessoas acreditaram que a segunda era a segunda apenas, né? Eu também fiquei nessa dúvida. Vamos ver a solução? Aí, ó, de fato, a visualização espacial é uma das chaves do BIM. As capacidades de visualização BIM possibilitam uma melhor percepção global do modelo durante todo o ciclo de vida do projeto. Exatamente. Então tá bom. Vamos para a próxima questão. Um engenheiro gerou uma das plantas baixas de modificação no Model Space do programa AutoCAD, utilizando dimensões em metros. O projetista deseja agora apresentar essa planta em escala 1:50, utilizando viewport gerada em folha A0 no papel PowerSpace. Assim, para garantir a representação adequada da planta na viewport, o engenheiro deve aplicar fator. Cara, deve ser 50, né? É 1:20. Nossa, isso aqui foi pegadinha, eu caí na pegadinha. É porque é o seguinte, quando você coloca assim, ó, um XP na frente, aí você coloca 1000/50 XP. É o que eu uso bastante. Quando você usa apenas o comando zoom, você coloca 1000/50 XP e assim ele vai estar dando a escala 1:50. Como a função que ele colocou já foi o zoom XP, então você tem que pensar assim: 1 metro. Para você ampliar ele 50, para ele ficar 50 vezes maior, você tem que lembrar que 1000 é igual a 20 vezes 50, não é? Ou seja, você vai reduzir aquilo ali que você tem 20 vezes. Eu acredito que seja isso. Você reduz 20 vezes e depois multiplica por 1000. Ou seja, a mesma coisa de você estar multiplicando por 50. Logo, a função que você vai utilizar é 20 e não 50. É uma pegadinha. A figura a seguir ilustra a aplicação de comando do programa AutoCAD, que a partir da figura 1 gera o sólido. Cara, essa aqui é meio difícil. É difícil porque são funções espaciais do AutoCAD e não é sempre que a gente utiliza. Mas é a função sweep que faz isso. Olha só as outras. A loft, você vai colocar tipo um traçado e uma curva, e assim ele faz como se fosse uma cortina. O press pull é basicamente a mesma função que você utiliza no SketchUp quando você quer puxar uma parede. Eu acho que no SketchUp é extrudar a parede, ou seja, você pega o formato plano dele e levanta.
O revolve é quando você faz um sólido de revolução. Você tem uma curva e um traço, então você faz todo um giro de 360 graus dessa curva em torno dessa linha. E o plane surf é quando você quer fazer uma superfície plana que atravesse dois pontos, entendeu? Vamos pro próximo. A figura a seguir ilustra parte do projeto de instalação elétrica de modificação residencial. Para que tanto o centro de luz quanto a tomada funcionem adequadamente, é necessário que o eletrodo TX age minimamente. Bom, aqui a gente tem uma lanterna, um ponto de luz, aqui a gente tem uma lâmpada e aqui a gente tem uma tomada, certo? Bom, para que funcione tudo perfeitamente, você precisa mandar para o interruptor um comando e para a tomada também, né? Uma fase, que é o que vai mandar energia para lá. Então, primeiramente, a gente tem um condutor fase. Não precisa de dois condutores fases. Na verdade, não tem nenhuma alternativa que fala isso. Então, você manda um condutor fase, ok? Em segundo lugar, você precisa de apenas um condutor neutro. Não tem por que ter dois, sabe? Então, você pode descartar esse aqui. Você vai mandar uma fase e um neutro. Além disso, vamos ver agora sobre o retorno. Quem é que gera retorno? O retorno existe apenas no caso de interruptor e ponto de luz, porque você precisa dar o comando no interruptor e esse interruptor devolver para o ponto de luz. Então, assim, a fase que veio, tá, é como se ela estivesse voltando, entendeu? Ela não o interruptor não é a destinação final. Logo, você vai ter um condutor de retorno, não vai ser dois condutores de retorno, entendeu? Então aqui você pode descartar esse que diz dois condutores de retorno. Aqui você pode descartar esse porque ele não menciona condutor de retorno. E aqui você pode descartar esse. E assim a gente fica com essa alternativa. Vamos para a próxima questão. Sobre a execução de reformas e edificações, relacione o tipo de empresa indicada à esquerda adequado à realização dos serviços listados à direita. 1. Empresa especializada e 2. Empresa capacitada. Bom, nesse caso aqui, a norma, eu não lembro direito qual é o nome da norma de reformas, o número da norma de reforma e edificações, mas ela vai dizer que você precisa de uma empresa especializada quando for haver algum tipo de mudança no projeto, uma mudança no estilo original, entendeu? Para o que foi projetado. Caso seja uma simples manutenção, ou caso vai manter as características originais, nesse caso pode ser uma empresa capacitada. Então, quando aqui ele fala reforma para alteração do sistema elétrico da edificação com demanda diferente do originalmente projetado para a edificação, ele não está falando nada sobre alterar o projeto, não é? Não, na verdade ele tá falando assim, demanda diferente do originalmente projetado. Então eu acredito que aqui seria empresa especializada. Reforma que interfira na integridade, alteração de disposição original, retirada ou inserção de novos elementos de vedação da edificação. Tudo isso sugere uma mudança no projeto, não é? Então você vai precisar de uma empresa especializada. Então essa é especializada, essa também. Agora essa aqui fala reforma de dispositivos de prevenção e combate a incêndio com manutenção das características originais. Logo, é uma empresa capacitada, porque ela está mantendo as características originais. Então aqui nós temos 1 e 2, que vai ser a letra B. Vamos para a próxima questão. Um trabalhador que executa um serviço em altura utiliza um talabarte com 2 metros de comprimento, deixando uma altura de queda igual a 0,8. Nessa condição, o fator de queda é igual a... Bom, então quem vai falar disso aqui? Vai ser a NR18 e a NR35. Porque a NR18 fala sobre proteção na indústria da construção. A NR35 fala sobre trabalhos com possibilidade de queda, trabalho em altura. O fator de proteção é calculado simplesmente fazendo a divisão
altura de queda pelo tamanho do talabarte. O talabarte é o que protege esse trabalhador. O talabarte é basicamente isso aqui, ó, mostrando no Google. Aí, ó, esse cinto aqui que protege ele da queda. E o tamanho do talabarte é essa altura aqui, ó. Então, o fator de queda é quando você divide a altura que possibilita ele cair da altura do talabarte. Então você vai ter 0,8 dividido por 2 igual a 0,4. E aí, então nos resta essas duas possibilidades. Não sendo obrigatório o uso de talabarte com absorvedor de energia integrada ou sendo obrigatório o uso de talabarte com absorvedor de energia integrado. A norma fala que nesse caso, quando existe uma possibilidade de queda, é necessário que o talabarte tenha o absorvedor de energia integrado. Então aqui vai ser a letra E a resposta, ok? Aí, ó, o fator de queda pode ser entendido da seguinte forma: a altura de queda dividido pelo comprimento do talabarte. E deve ser dotado de cinturão integrado com absorvedor de energia. Vamos para a próxima. Sobre as medidas de prevenção contra a queda de altura em obra, analise as afirmativas a seguir. A proteção coletiva rígida, quando constituídas por anteparas com fechamento total do vão, deve ter altura mínima de 1,20. Certinho, pessoal, a norma fala que na prevenção contra a queda, realmente deve ter essa altura mínima de 1,20. Então já podemos desmarcar qualquer alternativa que não tenha 1, que é apenas a letra D. Todas as outras têm a alternativa 1. Vamos lá? A proteção, quando constituídas por anteparas rígidas em sistema de guarda-corpo e guarda-pé, deve ter vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura. Olha, isso aqui para mim tá parecendo correto. Vamos ver a próxima. O uso de redes de segurança para proteção de periferia deve estar associado a um sistema com altura mínima de 3 metros que impeça a queda de material e objeto. Não, a altura mínima é igual à primeira, é a de 1,20, não é de 3 metros. Então essa 3 aqui está incorreta. Logo podemos descartar essa e essa. E agora a gente fica na dúvida. A 2 está correta ou está errada? Vamos ler de novo? A proteção, quando constituída por anteparas rígidas em sistema de guarda-corpo e rodapé, deve ter vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura. Cara, pra mim tá correto. Eu tô pensando se é tela mesmo. Cara, eu acho que não. Eu acho que não vai ser tela, vai ser outra coisa para proteger. Eu vou dizer que foi apenas a primeira, vamos ver? Não, realmente era a segunda. Então podemos confirmar que é isso. NR18, item 18.9.4.2. A proteção, quando constituída de anteparas rígidos e sistema de guarda-corpo e rodapé, deve atender aos seguintes requisitos: ter vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura. Certinho, então. E o restante está correto. Realmente, os anteparos rígidos têm que ter uma altura mínima de 1,20 e a altura mínima indicada para o sistema que impeça a queda de materiais e objetos tem que ter a altura mínima de 1,20, ok? Vamos para a próxima. Da construção de uma edificação, utilizam-se permanentemente 60 trabalhadores. Desse modo, a área de vivência do canteiro dessa obra deve possuir no mínimo. Bom, aqui dando uma olhada bem rápida nas alternativas, a gente já vê que está falando sobre conjunto de lavatório e chuveiros. Bom, pessoal, o conjunto de lavatórios, de acordo com a NR18, tem que ser de 1 para cada 20 trabalhadores, ok? E de chuveiros, de 1 para cada 10 trabalhadores. Porque no chuveiro, você tem que pensar que as pessoas demoram um pouquinho mais, tomando banho, etc., do que realmente utilizando os demais elementos. Então, é necessário ter mais elementos desses, ok? Então, para chuveiro, é 1 para cada 10. Então, se a gente tem 60 trabalhadores, vão ser 6 chuveiros.
Então a gente pode descartar essas 3 alternativas que falavam apenas 3 chuveiros em cada. Já para os demais elementos, vão ser 60 dividido por 20. Logo vão ser 3 conjuntos. Então a letra E a resposta. Vamos para a próxima questão. A construção de uma edificação com 6 metros de altura utiliza 8 trabalhadores para sua execução. Dessa forma, o programa de gerenciamento de riscos... Bom, aqui essa questão aqui, ela está tratando de o gerenciamento de riscos, e esse programa deve ser obrigatoriamente elaborado por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho, ok? Então, vamos lá. Qual a diferença entre profissional legalmente habilitado e profissional capacitado? Ou profissional qualificado? Bom, capacitado e qualificado, sinceramente, é muito parecido. São aqueles profissionais que tiveram uma preparação, um curso técnico, que tiveram algum curso ali elaborado, ok? Para que eles pudessem trabalhar na área. Então, por exemplo, um profissional que tem o diploma de engenharia, mas não tem o registro ainda no CREA, ele é um profissional capacitado. Ele é um profissional qualificado. Agora, o profissional legalmente habilitado é aquele que realmente possui a habilitação que permite ele trabalhar na área, que no caso é a carteira do CREA, é a regularização frente ao Conselho Regional de Engenharia, ok? Então, esse programa ele deve ser elaborado por um profissional legalmente habilitado, tá bom? Então a gente pode descartar aqui essa opção que fala qualquer profissional de engenharia. Não. Por que que tem duas dizendo profissional qualificado? É porque existe uma norma que obras com até 7 metros de altura e 10 trabalhadores podem ser elaborados por profissional qualificado. Ou seja, você tendo ali um limite para o porte dessa sua obra, então você pode ter um profissional qualificado que vai elaborar. Mas claro, profissional qualificado, alguém precisa assinar esse projeto. Então, a responsabilidade não vai ficar com ele, vai ficar com a empresa, entendeu? Que a empresa vai possuir ali no seu quadro um profissional habilitado que vai fazer essa assinatura, entendeu? Então, nesse caso, exclusivamente nesse caso, a gente vai descartar a possibilidade de profissional legalmente habilitado, e assim a gente vai ter essas duas alternativas. Elaborado por profissional qualificado com implementação sob sua exclusiva responsabilidade? Não, não é ele que fica responsável. Quem fica responsável é a empresa, a organização da obra. Então só pode ser a letra E, tá bom? Vamos para uma última. Sobre a sinalização visual de degraus, considerando a acessibilidade a edificações, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. Nos degraus isolados, a sinalização deve ser posicionada em toda a sua extensão, no piso e no espelho, com uma faixa de no mínimo 3 cm de largura contrastante com o piso adjacente, e preferencialmente fotoiluminescente ou retroiluminada. Cara, essa daqui, sinceramente, está muito difícil. Porque ele está tratando aqui de sinalização visual de degraus. No caso é a norma 9050, se não me engano. E essa daqui eu não estou me recordando, ok? Então, não vou mentir, essa aqui está muito difícil. São detalhes, né, que tem na norma. Então vamos ver pelo menos o que faz sentido, né? A sinalização deve ser posicionada em toda a sua extensão, no piso e no espelho, com uma faixa de no mínimo 3 cm de largura e preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada. Normalmente, a gente pode ver se faz sentido esses valores aqui, ó. Por exemplo, a letra A e a letra C estão combinando na questão da espessura, da largura. Mas claro, isso pode ser uma baita pegadinha, né? Eu acho que essa aqui faz sentido porque ele está falando sobre sinalização fotoluminescente ou retroiluminada nas escadas de saída de emergência e rota de fuga, que é uma que obrigatoriamente tem que ser iluminada. Então eu vou dizer que essa daqui é falsa e essa daqui é verdadeira. Vamos ver se tem alguma opção que fala isso. Tem essa daqui.
Eu vou de letra D. Vamos ver? Não é. É VVF, na verdade. Então, com isso, a gente fica com a solução. Vamos lá. De acordo com a NBR 9050, é considerado degrau isolado a sequência de até 2 degraus. Este desnível deve ser sinalizado em toda sua extensão no piso no espelho com uma faixa de no mínimo 3 cm de largura contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminado. Ok? Então, se a gente tiver um desnível de 1 degrau ou de 2 degraus, é considerado um degrau isolado. Ele não chega a ser considerado como uma escada. A partir de 3 degraus, então pronto, é uma escada, não tem o que fazer quanto a isso, tá bom? Essa aqui, a sinalização de degraus de escada deve ser fotoluminescente ou retroiluminada quando se tratar de saída de emergência ou rota de fuga. E a norma fala exatamente isso. Então a gente vê que uma coisa não exclui a outra, os dois são verdadeiros. Ainda assim que pareça que essa daqui diga que seria apenas na saída de emergência? Não, na verdade ela não fala isso. Nos dois casos pode, entendeu? E vamos lá, eu sabia que ia ser questão de valor, que ia estar errado. Isso aqui tá certinho, só muda que não são 5 centímetros, são 7 centímetros do comprimento da sinalização visual. Tem que estar muito alerta, porque a gente erra muita questão de concurso por isso. O valor errado e, portanto, a gente acaba se confundindo. Tá bom? Então, muito obrigado aí para quem assistiu. Depois eu devo fazer mais vídeos, continuando. Minha meta é fazer muitas questões da FGV, porque é a banca que eu mais admiro, que eu acho mais as questões mais bem feitinhas, eu gosto muito do estilo da banca. Então é isso. Muito obrigado, valeu.